Potências. Veremos nessa aula a natureza do crescimento baseado em potências por meio de uma aplicação muito interessante. Primeiramente, eu gostaria de te perguntar qual foi o máximo de dobras que você já conseguiu fazer ou consegue fazer em uma folha de papel? Quantas? 7? 8? Bom, gente, sabemos que se a gente conseguir dobrar aqui, como vocês estão vendo aí no canto da tela, se eu tentar dobrar uma somente vez, depois 2 vezes, depois 3 vezes, eu vou conseguir perceber que em algum momento eu não vou conseguir. Mas é importante que é possível aplicar um raciocínio baseado em potências, que é incrível, galera. Vejamos o seguinte raciocínio. Bom, esse título aqui ele é meio estranho no início, mas você vai perceber. Dobre um papel apenas 42 vezes para alcançar a Lua. É possível? É meio estranho essa pergunta, né? É uma pergunta meio louca, né? Mas eu vou te explicar e vou trabalhar esse raciocínio contigo para você perceber que é possível sim. Você vai ver. Vejamos o seguinte. Eu coloquei aqui na tela primeiro, né? Primeira, né? E coloquei esse cálculo aqui. O que isso significa? Bom, eu vou te dizer o seguinte. Imagina uma folha de papel. Já imaginou aí? Ou se você quiser pegar uma folha de papel sem problema. Qual é a espessura que essa folha de papel tem? Vamos supor que essa folha de papel que você tenha seja uma folha de papel que possui 0,1 milímetro, beleza? É uma espessura de espessura. É uma espessura que não é tão grossa, mas não é tão fina. É razoável. Mas te digo que, dependendo da folha de papel, a espessura muda, tá, gente? Então aqui, nesse caso, estou considerando uma folha de papel de 0,1 milímetros de espessura, tá? Na hora que eu fizer a primeira dobragem, você vai perceber que a espessura vai dobrar. A espessura, no final, vai ser o dobro dessa aqui. Ou seja, vai ser 0,1 somado a 0,1, beleza? 0,1 mais 0,1, que em outras palavras é o mesmo que multiplicar esse 0,1 duas vezes, né? Duas vezes eu multipliquei ele aqui, eu multipliquei ele por 2, na verdade, porque ele se repete duas vezes, na verdade, né? E aí eu multipliquei por 2 e deu essa espessura aqui, tá certo? Esse aqui é a espessura final quando eu faço a primeira dobragem nessa folha de papel, beleza? Agora vejamos o seguinte. Eu vou fazer agora a segunda dobragem. Olha o que vai acontecer. Eu peguei a primeira dobragem, tá? Que foi essa expressão aqui, e simplesmente dobrei uma segunda vez, ou seja, multipliquei por 2 de novo. E aí vai dar o meu resultado de quanto ficou a espessura final. Ok? Aqui foi a segunda dobragem, e aí é como se fosse... como se tivesse já ocorrido duas dobras. Ok? Vamos fazer a terceira dobragem. Terceira dobra, e aí percebam que o resultado é simplesmente os anteriores, que eu multipliquei por 2 de novo, porque cada dobra é como se fosse uma multiplicação por 2, para a gente conseguir determinar a espessura final, beleza? Então olha só, no início 0,2, na segunda dobra espessura 0,4, na terceira dobra ficou uma espessura de 0,8 milímetros, beleza? Na quarta dobra vai ficar uma espessura de 1,6 milímetros. Perceba que a espessura está crescendo. Perceba também que aqui apareceu 1 vezes 2 de novo, porque cada dobra em relação à anterior basta multiplicar por 2, beleza? Agora, vamos supor que eu continue esse processo, tá? Não importa a quantidade de vezes que eu vou conseguir. Eu vou te explicar o seguinte. Se você perceber aí, essas multiplicações por 2, se você perceber, aqui eu tenho 2, simplesmente 2. Se você perceber aqui, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2, né? Vezes 2 vezes 2. Se você perceber aqui, 2 vezes 2 não é o mesmo que 2 ao quadrado? E aí? E aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2. O 2 está se repetindo 3 vezes e se multiplicando. É como se eu tivesse 2 elevado a 3, né, gente? Vocês concordam com isso? E aqui, ó, nesse outro, 2 elevado a 4, beleza? E percebam outra coisa também, o expoente aqui, ó, nesse outro aqui, o expoente é 1, né? É 1, né? Quando não aparece nada, significa que é 1. Ó, 1
expoente 1 na primeira dobragem, expoente 2 na segunda dobragem, porque a dobra ocorreu duas vezes, a dobra, né? Dobrou-se o papel. Aqui, ó, expoente 3, terceira dobra, porque ocorreu 3 dobras, né? Expoente 4, quarta dobrada. Então perceba uma relação entre esses expoentes, beleza? Bom, vamos mudar esses valores. Pronto, acabei de mudar esses valores para a forma mais resumida. Olha, aqui continuou 2, aqui ao invés de ter 2 vezes 2, eu coloquei 2 ao quadrado, aqui eu coloquei 2 elevado a 3 e aqui 2 elevado a 4. Você percebeu o raciocínio, né? E se você entender que esses números aqui, esses expoentes, representam a quantidade de dobras, e aqui é 1, né? Vai entender que eles se relacionam com essas ordens aqui, né? Na primeira dobra, expoente 1. Segunda dobra, expoente 2. Assim sucessivamente. Beleza? Tá. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer esse processo de dobras até a dobra 42ª. Ou seja, dobrar 42 vezes. Bom, agora se a gente conseguir dobrar 42 vezes, você vai conseguir perceber que a gente vai ter 0,1, tá? Que é a espessura do papel, multiplicado por 2 elevado a 42. E o expoente é exatamente 42, porque foi dobrado 42 vezes. Percebam que 42 não parece ser um número muito grande de dobras, não é verdade? Pois é, se eu conseguir dobrar, por incrível que pareça, o resultado vai ser de espessura, vai ser esse valor aí. Que se você ler aqui, você vai perceber que aqui unidade de dezena, centena, casa dos milhares, milhões, bilhões. 489 bilhões, 804 milhões, 651 mil, 110,4 milímetros. Para alguns alunos, eles não conseguem ver aqui algo que pareça assustador. Mas se eu tentar converter isso aqui para a unidade de medida quilômetro, vamos ver como é que fica? Convertendo esse valor aqui, ó, de milímetro para quilômetro, olha quanto fica. Fica toda essa quantidade aqui com esse quebrado bem aqui, ó, que se eu arredondar vai ficar 439.805 quilômetros. Ou seja, significa que se eu dobrar esse papel 42 vezes, eu vou conseguir uma espessura de 439.805 quilômetros. É muito estranho, né, galera? Uma coisa muito estranha de se perceber que essa quantidade de dobras, que não parece ser tão grande, eu consigo chegar a uma espessura como essa. É muito assustador se pensar nisso. Por incrível que pareça, é verdade. E mais assustador ainda, se você perceber, é que a distância média da Terra à Lua é de aproximadamente esse valor aqui, ó, 384.400 quilômetros. Ou seja, se você dobrar um papel 42 vezes, vai chegar a uma espessura que é maior que a distância entre a Terra e a Lua. Que incrível, né? Agora, claro, é uma coisa muito difícil de chegar a uma quantidade dessa de dobras, até porque a gente só consegue dobrar até 8, 9, dependendo do papel e dependendo de quem vai dobrar, né? Se é um equipamento ou se é uma pessoa, né? Enfim, deu para entender esse crescimento assustador. Então, se você perceber, isso ocorre porque esse tipo de crescimento é baseado nas potências, galera. Olha só, potências. Crescimentos que são baseados em potências costumam crescer de forma muito rápida. No começo, vai crescendo de forma devagar, mas conforme passa o tempo, rapidamente esse crescimento se torna muito rápido e extremamente grande. Então, crescimentos baseados em potências são conhecidos, são chamados por muitos matemáticos, assim como por muitos cientistas, como crescimento exponencial. E aí eu te pergunto, já ouviu falar nesse tipo de crescimento? Já ouviu alguma notícia na mídia falando que a população está crescendo de forma exponencial? Se uma quantidade de bactérias tem crescido exponencialmente? Ou se a quantidade de vírus que tem se propagado em relação ao coronavírus tem crescido de forma exponencial ou que extrapola o crescimento exponencial? Já ouviram falar? Pois é, esse tipo de crescimento é aquele tipo de crescimento que é baseado em potências, na natureza das potências. E ele, eu não sei se você já ouviu aquele tipo de situação onde um cientista põe em uma placa especial e bem isolada uma bactéria. E aí, essa bactéria ele põe naquela área
onde ela fica, uma quantidade de nutrientes para ela conseguir se reproduzir. Com o tempo, você sabe muito bem que ela vai se reproduzir com o alimento que se encontra nesse lugar. Bom, se tem uma só bactéria lá, você sabe que 1 é o mesmo que 2 elevado a 0, beleza? Com o tempo, ela vai se reproduzir e ela vai virar vai ficar depois no total 2 bactérias nesse lugar. E 2 você sabe que é 2 elevado a 1. Com o tempo, essa quantidade vai dobrar novamente, vai ficar uma potência de 2 elevado a 2, ou seja, vai ter 4 bactérias, e depois cada uma vai gerar uma nova bactéria, e se reproduzindo aí você vai perceber que vai chegar a 8, e 8 é 2 elevado a 3. E aí com o tempo esse crescimento vai aumentando bastante, certo? E nesse caso, baseado em potências de 2. Claro que nem toda situação é um crescimento baseado em potências de 2. Às vezes potência de 3, porque a gente nunca... nem todas as bactérias são iguais em sua taxa de crescimento. Mas a maioria, nesse caso, por exemplo, neste caso que você vê aí na tela, elas são baseadas em potências de 2. Então, é importante entender esse tipo de crescimento como algo que se aplica muito às bactérias, assim como alguns vírus, assim como em outras situações. Vejamos aqui o crescimento exponencial na forma do gráfico. Bom, crescimento exponencial você já sabe que é o crescimento baseado em potências, beleza? Bom, olhando na forma gráfica, esse tipo de crescimento exponencial é visto da seguinte forma. Estão vendo aí? Percebam que esse crescimento ele não é linear, não é uma linha. Porque se for uma linha a gente consegue prever ele facilmente e conseguir perceber que existe uma constância de crescimento na sua variação. Aqui, nessa forma aqui do crescimento exponencial, a variação aumenta, galera. Eu vou te explicar por que essa variação aumenta. Quando você analisa, vamos supor, no minuto 1 e no minuto 2, aquele crescimento de bactérias, você vê um crescimento razoavelmente pequeno, tá? Olha só. Aqui a quantidade de tempo, tá, que se passou entre o minuto 1 e o minuto 2, e perceba que a quantidade de bactérias cresceu uma determinada quantidade razoável, né? Mas se eu analisar bem aqui, ó, no minuto, vamos supor aqui, vou colocar 50, tá? Não é 50, mas vamos supor que é 50 e no minuto 51. Veja aqui que a mesma variação no tempo, olha, entre dois minutos aqui de tempo, ó, tá? Entre dois valores de minutos. Se eu continuar aqui, tá? Você vai analisar que o crescimento das bactérias não está tão reto aqui, gente, mas acho que você vai entender aqui o raciocínio. Olha só, a quantidade de crescimento que elas vão ter aqui e a quantidade de crescimento que elas vão ter aqui. Entre 50 e 51, a variação do crescimento aumentou bastante. Imagina quando eu analisar períodos de tempo superiores a esse. A quantidade de variação no crescimento vai ser muito grande, galera. Tá? Então é assim como se comporta o gráfico do crescimento de bactérias, assim como outros seres ou outras relações baseadas no crescimento exponencial. Então eu finalizo esse vídeo com essa frase para você, baseado no conhecimento do crescimento baseado em potências, né? Então fica essa frase: você tem potencial.